Feliz aniversário, 5 anos. Feliz aniversário. Nossa história já não é mais tão ínfima assim, né? 5 anos, pô. Bastante tempo. Parece 50. 50 anos em 5. Meia década de antagonista. A Cruzoé tá indo para 2 anos, né? Agora em maio. E, enfim, enquanto gostarem da gente, enquanto acharem que a gente está fazendo bom jornalismo, tudo bem, a gente continua Esse por é o aí. barato, né? A gente não prende ninguém na cadeira. Quem entra no nosso site é porque está interessado em ler o que a gente escreve, vai, volta. Todo mundo tem a liberdade de ir e voltar, de pular para outro site, de voltar para o nosso. E, É, extraordinariamente, nós tivemos um ano praticamente irrepetível. Foram 103 milhões de usuários únicos, 103 milhões de aparelhos que sintonizaram no nosso site ao longo de 2019. É um número estratosférico, né? Não dá para imaginar. Corresponde mais ou menos ao número de leitores que passaram pelo nosso site de maneira esporádica ou de maneira assídua, mas que passaram pelo nosso site nesse ano. Quando 5 anos atrás, quando éramos só nós dois, isso era incrível, né? Quando a gente tinha, eu lembro que acho que no primeiro dia a gente teve 17 mil leitores, um negócio, eu não lembro, não, menos, eu, né? eu Menos, acho a que gente ficou não, animado muito pra menos, cacete. A gente ficou muito muito menos. animado. A gente falou, pomba, tudo isso entrou aqui. Agora a gente tem 103 milhões de leitores. É um número incrível, Não, né? a gente só tem a agradecer a todos, né? É. Porque, enfim, se não são eles, nós não existimos, né? Foi uma construção coletiva também, né? Muitos desses 103 milhões participam desde o começo da montagem desse site, que era um nada, éramos nós dois, e daí foi crescendo e sendo construído também com esse feedback dos leitores imediato que essa nossa plataforma permite. Então, acho que é uma construção coletiva. Não é Claro, demagogia falar isso, é um fato. A gente claro, aprendeu a fazer esse tipo de coisa que a gente faz fazendo. exato. Nos moldando ao que as necessidades desses leitores, pelo menos as Né? necessidades não são necessidades básicas, evidentemente, mas é o que eles queriam, né? E também aos jornalistas que se agregaram a nós, né? Eu também acho importante dizer que eles têm um papel fundamental, tiveram e Tem têm uma um equipe papel muito fundamental. grande hoje, né? Muito bem, muito variada, muito grande, duas sedes importantes em Brasília e em São Paulo. As pessoas acho que não têm nem dimensão do que são as nossas redações. Acho que a nossa redação em Brasília é uma das maiores da imprensa brasileira, né? E, e em São Paulo a gente tem nosso centro nevrálgico, mas é uma estrutura grande, de gente competente, capaz. E tudo financiado com anúncio, sem anúncio de governo, continuamos, Né? e sempre nessa linha. Uhum. E passamos também a ter as assinaturas, né, da É, Cruzoé e do Antagonista Mais, a gente está quase batendo 100 mil assinantes. É um negócio também ali acima né? das nossas expectativas e que permitem independência absoluta em relação ao governo, evidentemente, aos governos, e independência absoluta em relação às pautas que são sugeridas pelos anunciantes, a gente é livre. E a É. liberdade é propiciada pelos nossos leitores e, sobretudo, pelos assinantes. Então, 5 anos de antagonista e um ano de governo Bolsonaro. Né? Como é que a gente avalia esse governo? Acho que correspondeu muito, correspondeu à nossa expectativa, né? Acho que teve menos surpresas do que se imaginava. A gente no fim do ano passado, se eu penso no fim do ano passado, a gente comemorou, a gente neste momento
na reunião de pauta de fim do ano, eu não lembro mais exatamente o que a gente falou, mas eu sei o meu estado de espírito e o seu também. A gente estava comemorando a prisão do Lula, a derrota cachapante do PT, e apostando muito nos dois superministros, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, que desempenharam exatamente da maneira que nós prevíamos, né, ao longo do ano. Conseguiram vários sucessos. Houve uma enorme quantidade de retrocessos na Lava Jato, nem vamos contar o que teria sido em caso de vitória do Fernando Haddad, porque aí o Moro estaria na cadeia, estaria no ostracismo, fugido para uma universidade americana, sabe-se lá onde. Mas muitos retrocessos, mais do que a gente podia supor, com o Bolsonaro no poder e o Moro no ministério, muito mais, muito pior do que a gente podia supor. Lula solto, esse é o retrato dessas derrotas da Lava Jato. O fato é que o Lula está solto e fazendo campanha, né, na expectativa de até poder, eventualmente, se candidatar em 2022. Então, acho que esse é o balanço assim, que eu faria. Eu acho que assim, é visível a olho nu, né, que os interesses dos que sempre estiveram no poder encontraram uma oportunidade na fragilidade do Bolsonaro em relação ao seu filho Flávio. Isso propiciou, né, não só uma série de mudanças feitas pelo STF, né, que também tem influência política, o legislativo, né, e a última dessas mudanças foi esse pacote aí anticrime, né, que o Bolsonaro manteve alguns itens bastante espantosos, como essa do juiz de garantias, né? Então, assim, a oportunidade foi dada, né, a esses interesses escusos. Eu acho que o Moro está numa situação, fez um trabalho muito importante no combate à criminalidade, principalmente a criminalidade que afeta diariamente os brasileiros, principalmente os mais pobres, né, em conjunto, em parcerias com os estados e tudo mais, mas ele está numa situação política um tanto delicada, né, em função de tudo que ele representa, né, que não se coaduna muito com algumas atitudes deste governo. Agora, como você falou, era um governo já se previa que haveria algum tumulto, né, por causa do discurso excessivamente panfletário, né, em relação a questões de comportamento ideológico e tudo mais, mas ao mesmo tempo com ministros bastante sólidos nos princípios e na visão. Você falou do Moro, obviamente o Moro é o mais óbvio, né? O Guedes acabou. No início teve um início um pouco atropelado, né? Porque ainda não havia entendido Brasília. Eu acho que ele começou a entender como é que funciona Brasília. Fez uma reforma da Previdência suficiente, não era aquela que ele esperava, mas ninguém tinha muita esperança que ele faria, né? Que ele conseguiria fazer. Agora há outros ministros, que é o Tarcísio, né? Da infraestrutura, que vai indo muito bem. A própria Tereza Cristina, né, da Agricultura, é outra boa ministra. Você tem um segundo escalão nessas áreas todas muito, muito competente, né, técnico, que poderia até ser primeiro escalão, né? Então, isso tudo segura bem esse governo e os resultados estão aí. Por exemplo, baixa de desemprego, né, que já começa a ser expressivo. Os juros mais baixos da história, o crescimento, uma projeção de crescimento que começa a ficar mais consistente. Então, assim, a bolsa batendo recordes, né? O dólar subiu em função dos juros, enfim, não vou aqui entrar em matemáticas, mas era previsível, mas ao mesmo tempo agora parece que vai ficar nesse nível, não há grande expectativa de aumento. Então, assim, os fundamentos parecem estar melhores. Né? Nossa expectativa que se confirmou, e se confirmou também a fragilidade da qual você falava agora há pouco. Né? Os filhos, nós detectamos esse ponto fraco do governo desde o começo. A gente brigou muito com
com essa parcela do bolsonarismo militante no comecinho, porque nós detectamos os filhos como um ponto de fragilidade, né? Que permitiria, por um motivo ou por outro, essa vendetta do sistema reacionário, corrupto, que vinha de décadas e décadas, que se aproveitou dessa fragilidade do Bolsonaro, com o STF. Acho que foi importante o nosso papel ao denunciar, por exemplo, o acordão que foi feito entre Rodrigo Maia, Dias Toffoli e Jair Bolsonaro em determinado momento. E isso daí, nós vimos os efeitos disso ao longo do ano. Sempre com essa turma aí, que a gente conhece bem, se aproveitando desses pontos fracos para enfiar jabutis, ou para mudar a lei, ou de fazer uma lei de responsabilidade contra a magistratura, para tentar emperrar as investigações, ou a questão da prisão em segunda instância, que foi um revertério terrível, né, que permitiu a soltura de Lula, mas de todos os comparsas dele também. A gente chega no fim do ano sem grandes presos pela Lava Jato, está todo mundo solto. E então é um fato que a gente vai ter que tentar reverter no ano que vem, não vai ser fácil. Foi o ano também, nosso 5º ano, né? Que nós completamos agora no dia 1º, foi um ano em que fomos censurados, é importante lembrar, pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito famigerado aberto por Dias Toffoli, um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, à liberdade de informação, né? E o STF usou de mentiras deslavadas, né, para censurar a Cruzoé e o antagonista. E graças à reação dos nossos colegas da imprensa, da sociedade, né, dos leitores, das associações, de juristas e tudo mais, esse absurdo, né, foi revertido. Mas eu me vi mais uma vez na frente de um delegado da Polícia Federal pelo simples fato de fazer jornalismo. Isso é um absurdo, eu espero que não se repita. Nós não temos medo, nós vamos continuar na nossa trajetória, no nosso caminho, né? Porque é isso que esperam de nós, nós não saberíamos fazer diferente. É importante dizer isso, deixar muito claro, porque foi uma barbaridade, né, que foi cometida não só contra nós, do antagonista e da Cruzoé, mas contra todos os jornalistas brasileiros e contra todos os brasileiros, né? Isso daí não implica... pela Constituição, a informação, né? Então, isso é uma coisa que também eu não esperava que acontecesse, né? Um governo que não fosse do PT, que aconteceu, né, no governo do PT, isso comigo pessoalmente, quando eu estava na Veja, eu não esperava que isso acontecesse neste governo. Mas não é o problema, isso não é a culpa do governo, né? Embora haja figuras no legislativo em especial, nesse aspecto, o Rodrigo Maia teve um papel pusilânime, assim como o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente da Câmara. Não menos do que pusilânime. E eu espero que eles tenham aprendido também essa lição. E isso não implica numa defesa corporativa da imprensa, né? É sempre importante lembrar que este também foi o ano em que se roubaram as mensagens da Lava Jato, e desde o comecinho a gente detonou não só as mensagens, expondo tudo que elas tinham toda a corrupção envolvida na obtenção dessas mensagens, todo o spin que a imprensa fez em torno delas para tentar comprometer o trabalho da Lava Jato e soltar a bandidagem. E nós expusemos também todos os veículos que participaram dessa grande campanha de desinformação, usando essas mensagens fruto de uma atividade criminosa, como foi descoberto mais tarde. Então, uma coisa não impede que a outra também ocorra, né? A gente defende a imprensa, defende a liberdade da imprensa, e a liberdade da imprensa é reforçada, é fortalecida
também pela atenção que um órgão de imprensa, um veículo de imprensa faz em relação à atividade de outro veículo de imprensa. Exato. E esse é o balanço perfeito, o equilíbrio perfeito. Não é o presidente da República tirando assinaturas, 50 assinaturas da Folha de São Paulo, todas essas bobagens que servem para fazer barulho. Não, acho que o importante é que um veículo vigie o seu concorrente. E os leitores são os maiores vigilantes de nós todos, né? Os nossos leitores, leitores de outros, enfim. Aliás, por falar nessas mensagens, eu recomendo a leitura do artigo do ministro Luiz Roberto Barroso, na Cruzoé deste final de ano, no número dedicado às perspectivas 2020, em que ele fala, o título do artigo, inclusive, é O Sequestro da Narrativa. Né? E ele se debruça sobre esse tema, de como tentou-se, através dessas mensagens roubadas, negar a realidade que pode ser, inclusive, percebida pelo sentido da visão, né? Pelo sentido da audição. Né? Nós ouvimos áudios, nós vimos fotos, vimos filmes, né? De todos esses esquemas criminosos, cuja narrativa eles tentaram roubar através da interpretação indevida dessas mensagens. Conseguiram, né? É importante. E não conseguiram. É óbvio que haverá, em algum momento, né, imagino, o tal do julgamento sobre a suspeição do Moro, né? Mas vai ficar tão evidente a malandragem, né, que, sinceramente, eu espero que o Supremo Tribunal Federal não se preserve desta vergonha que será, né, declarar, através de provas criminosas e não periciadas, né, um ex-juiz, né, no caso o Sérgio Moro, que conduziu e cujas decisões foram depois confirmadas em segunda instância e também nos tribunais superiores, em relação a alguns temas. E a população, como você disse, vai ficar do lado do refém, né? Se a narrativa foi sequestrada, o refém, a vítima dessa manipulação, vai ser protegida pelo leitorado, pelas pessoas que acompanham nosso site, mas acompanham todo o noticiário com muita atenção, muito mais do que no passado. 2020 é ano de eleições municipais, que são eleições muito importantes, aliás, talvez sejam as mais importantes, se você pensar, porque as pessoas, vou dizer uma obviedade aqui, as pessoas vivem nas cidades, né? E que deverá dar uma nova, ou confirmar algumas configurações, né, já existentes na política. Vamos ver qual será o desempenho, por exemplo, dos candidatos apoiados pelo governo. Né? Também a gente vai conseguir medir melhor, né, o tamanho da esquerda hoje no Brasil, principalmente a do PT, que quer a hegemonia. A esquerda, fala-se muito da direita, porque a direita brasileira é muito mais espalhafatosa, muito mais estridente neste momento do que a esquerda, mas o pau está quebrando dentro da esquerda de uma maneira bastante violenta, né? Você tem ali o PT querendo manter a tal da hegemonia do discurso da esquerda, e você tem os pequenos partidos que antes se atrelavam muito ao PT, que não querem saber de ficar ligados aí a um condenado, né, um criminoso condenado, e o Ciro Gomes, né, que é essa figura aí, o candidato eterno, que eu gosto de brincar, mas que está ali batendo bastante até o momento, né, nesse PT aí, desse Lula. O PT é o centrão da esquerda. O PT é o centrão da esquerda. Aliás, eu acho que hoje o PT faz parte do centrão a julgar pela reação em relação ao juiz de garantias aí que inventaram, nessa figura que entrou para... E todos os outros jabutis que foram inseridos no pacote, né, anticrime. Exato. Então, o centrão hoje inclui também o PT, né? O PT é centrão. O PT é centrão. Bom, parabéns outra vez pelos 5 anos. Muito obrigado. Sem dúvida, que a gente se ajoelha todos os dias. Né? Muito obrigado aos leitores, mas mesmo de coração. Muito obrigado a todos os jornalistas que entraram no projeto, né?
E é isso, vamos continuar enquanto vocês gostarem da gente. Quando não gostar, você desliga aí, a gente desliga aqui. É assim que funciona. Tá certo. Por enquanto, tem 1,5 milhão de pessoas que entram no nosso site todos os dias. É gente para danar, gente que sabe ler, gente que sabe interpretar, que não quer concordar com tudo que a gente pensa, fala, quer ler notícia, quer ser informado. E acho que a gente vai A gente também não fica distribuindo regra, né? Jogando regra em cima dos outros. Esse foi o nosso propósito desde o comecinho, né? A gente não queria fazer a opinião permanente a respeito de todos os fatos. Embora nós tenhamos as nossas opiniões, não ter uma ditadura da opinião aqui. Esse foi o nosso projeto desde o começo, foi um projeto que deu certíssimo até agora, e 2020 vai ser interessante, vai ser curioso. Vai sim. Bom ano para você. Para você também. Abração. Tchau, tchau. Tchau.